Olá, Bom dia. bom dia, não é? Depois de um longo jejum, As férias. todos Férias, nós né? vivemos, né, um período de férias em julho e nós estamos aqui de volta, não é? Queremos ressaltar, né, Raul, Isabel, a nossa missão é ser um suporte a você, né? Eu sou músico, né? Me pós-graduando em neuropsicopedagogia, Isabel pedagoga, não é? Com ampla experiência, né? em educação. E a nossa missão é dar um suporte a você, papai, mamãe, professor, professora, né? Fatinha. Oi, essa é a Fatinha? Não, né? Não? É a Fatinha? Oi, Fatinha, tudo bom? Seja bem-vinda aqui, né? Esqueci, acho que é Fatinha. Ai, ai, ai. Então, a campainha ligou aqui, Eu vou ter né? que ir lá. Você vai atender, amor? Vou. Então tá bom. Então, minha gente, então, nós estamos retomando, né, uma série de lives e a nossa intenção aqui é realmente ser um suporte a você, né, para que você realize um trabalho educacional excelente, né, junto aos seus filhos, né, você também professor, né, que você realize a sua missão e que nós possamos entregar a essa sociedade homens e mulheres extraordinários, né? É o que nós queremos, desejamos, né? Mas nós gostaríamos de falar hoje um pouquinho sobre educação transformadora, não é? O que é educação transformadora? E para começar falando, nós gostaríamos de citar um texto bíblico, né? Nós gostaríamos de citar Romanos 12, 2, ou melhor, Romanos 12, 1 e 2, que diz assim: não vos conformeis, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Fecha lá a porta, meu amor. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. Então, nós estamos hoje falando aqui um pouquinho sobre educação transformadora. Parece uma redundância, eu vou dizer por que parece uma redundância, porque quando você fala de educação, não é? Você fala de um termo latino chamado educere, que significa verter sobre o outro para você ter o feedback. Isso é a educação na essência. Então, quando nós falamos educação, nós estamos falando assim, consequentemente, do resultado. Porque se um processo não redundar em transformação, esse processo ele pode ser qualquer coisa, menos educação. Porque a educação ela é transformadora. A educação ela precisa transformar. Jesus falou isso: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Romanos 8,42. É uma consequência natural. Quando você tem contato com o conhecimento, quando você tem contato com a verdade, aquela verdade, você não sai incólume desse encontro. Você forçosamente, você é transformado pelo contato com a verdade. Gostaria de falar alguma coisa, Sim, querida? Sim, porque o que acontece? A essência disso que você está falando é o seguinte: é você informar, você verte. Imagina um jarro, né? E que você vai estar colocando, derramando, né, aquela informação.
Só que aquela informação ela precisa ser processada dentro da mente do aluno, do discípulo, do pai, através do quê? Através do raciocínio. Então, esse método é precioso porque nós fazemos esse raciocínio. O que é o raciocinar? É o meditar, é o repensar, é o tirar conclusões, é fazer todo aquele trabalho, aquele mecanismo dentro da gente sobre algum assunto. Então, por isso que nós usamos muito as perguntas. A gente pergunta, porque a pergunta, ela suscita uma indagação. Você pergunta, logo, imediatamente, a pessoa vai, peraí, deixa eu ver, o que é isso? Vou pensar. Vai buscar dentro dela, dentro da gente, as informações que nós temos. Por isso que é importante ter as informações. E eu sempre falo para os meus alunos, tem que gravar. Como é que a gente vai gravar? Conversando a respeito daquilo, repensando e tirando uma conclusão. Então, o método, ele fecha com chave de ouro, que é esse nosso método, porque depois que o aluno, que o discípulo, que o pai raciocina sobre um assunto, que ele repensa, ele vai tirar as suas próprias conclusões e aí faz o quê? Ele reescreve. Aí ele fecha com chave de ouro, porque aí aquele material que ele escreveu no papel com as suas próprias conclusões é material dele. Ele pode assinar, mesmo que ele tenha buscado este assunto num livro. E o que torna... É muito tremendo. O que torna esse tipo de educação assim tão revolucionadora, né? O que torna isso tão consistente, não é? O que torna esse assunto assim tão importante para nós hoje, especialmente hoje? É porque hoje o sistema educacional ele não está formando, ele está informando. Ele só joga o conhecimento. Porque a informação, você abre o Google e você tem a informação que você quiser, a hora que você quiser. Mas a questão que nós estamos dizendo não é essa, né? O que fazer com essa informação? De que maneira essa informação vai impactar a nossa vida? E Jesus ele fala em Mateus 24 que nos últimos dias a iniquidade vai se multiplicar e o amor vai esfriar. O que Jesus está dizendo lá no original grego? Que ele fala, quando ele fala iniquidade, ele está falando de anomia. Esse termo anomia significa anomos, sem lei, sem parâmetros, sem valores. E o que nós estamos assistindo hoje na sociedade é uma crise de valores. As pessoas estão botando em xeque aquilo que é absoluto, que são os valores cristãos, da verdade, da ética, da moral. Todos esses valores estão sendo colocados em xeque. E as pessoas acabam ficando perdidas. Por quê? Porque elas não têm um parâmetro pelo qual discernir, pelo qual julgar, pelo qual decidir. Então, o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que nesse contexto de anomia, de falta de valor, a iniquidade ela vai se multiplicar, o amor vai se esfriar. Então, o que nós precisamos trabalhar? Nós precisamos trabalhar no raciocínio. E é essencialmente isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa compreender. Olha só o termo, compreender. Não é decorar, não é? Se bem que muitas vezes a educação passa pelo repetir. Sim, não é? Então isso é importante. Ter o versículo não é? Ter o versículo guardado. Isso é importante. Isso é importante. Mas nós estamos falando de um processo mental aqui, que envolve o raciocínio, que envolve a compreensão, que envolve a reflexão. Não é? Então, o que ele está dizendo? Que esse processo ele vai
desenvolver uma compreensão da vontade de Deus. A gente vai compreender a vontade de Deus, que é boa, perfeita, agradável. A vontade de Deus, ela tem essa competência, mas como é que a gente vai compreender a vontade de Deus? No meio de tantas vozes, não é? Nós vamos compreender a vontade de Deus na medida que nós refletirmos, que nós pensarmos, não é? E nós estamos vivendo hoje também, cumprindo a palavra do apóstolo Paulo, nós estamos vivendo hoje um momento de muita apostasia. Não é? Esse processo. Por que existe apostasia? A apostasia existe porque os papais, as mamães, o sistema educacional não está fazendo esse deverzinho de casa, né? De levar as crianças a raciocinar, a pensar, não é? E como a Isabel assim tem falado, é muito importante você perguntar, né? A pergunta é algo muito instigante, né? A pergunta é algo que nos leva ao raciocínio, que nos leva à reflexão. Por isso é que quando você estiver estudando português, matemática, história, geografia, pergunte sempre. Sempre pergunte ao conteúdo, né? Por que é assim? Por que o Brasil foi descoberto? Por que o Brasil foi descoberto em 1500? O que estava acontecendo? Não é que redundou na descoberta do Brasil? Né? Ou por que o verbo tem que estar presente na frase? O que acontece se nós tirarmos o verbo da frase? Você está entendendo como é que a pergunta é algo extraordinário, não é, nas nossas vidas? E nós muitas vezes precisamos nos perguntar, isso é a vontade de Deus? Essa decisão que eu estou querendo tomar é uma decisão que tem base na vontade de Deus? Será que Deus tem esse propósito para a minha vida? São perguntas, muitas perguntas, né? Perguntas de sabedoria, que a gente precisa aprender a fazer aos nossos filhos, estimulando o pensamento deles, não é? Levando eles a raciocinar, não é? Nós desenvolvemos um método, né? Estamos trabalhando num método chamado Educação por Princípios, que é justamente isso. Você pega o princípio da palavra e vai trabalhando naquele princípio, vai fazendo a criança raciocinar naquele princípio em várias áreas da vida, em vários âmbitos da vida acadêmica, dos conteúdos da escola. Então, o que nós queremos dizer aqui? Que a educação, ela transforma. A educação, ela não só informa, a educação, ela transforma. E esse processo de transformação passa pelo nosso raciocínio, pelo nosso pensamento. Eu queria completar duas coisas aqui muito importantes para não perder o gancho, né, do raciocínio. Tem dois pontos importantíssimos aí nesse processo. Um é que Deus nos leva a governar. Ele nos deu uma natureza e pediu para que a gente administrasse. E nós estamos administrando bem, né? Tudo que Deus coloca nas nossas mãos, estamos administrando da melhor maneira possível, porque aí a gente vai lá na parábola dos talentos para ver se a gente está desenvolvendo ou está enterrando talentos, né? E o fato de não raciocinar seria enterrar um talento, né? Uma habilidade. E outro ponto muito importante, Raul, que esse processo tem, esse processo educacional, né, que a gente trabalha, que para mim, depois de 40 anos, não tem outro igual, é que ele trabalha mente e coração. Uhum. Porque com Deus você percebe o que faz a gente amar tanto ao Senhor. Porque Ele nos amou primeiro. Tantas coisas que Ele nos deu, que ele nos deu. E nós estamos vivos pela graça dEle. Então, quando a gente trabalha biologia, geografia, a gente sempre trabalha na elucidação dos feitos de Deus, a mão do Senhor sobre a história, né?
que é a providência de Deus sobre a história. Então, o coração, ele tem a questão, claro que o coração, ele é enganoso, mas nós precisamos sentir aquele amor e saber o que Deus espera de nós. Então, é a percepção do nosso chamado, da nossa missão, que nos motiva, né? Às vezes estamos desanimados, estamos com alguma dor, mas nos motiva a superar barreiras pela proposta que Deus tem para nós. E aí o primeiro ponto é descobrir o seu chamado, né? O nosso chamado universal é falar de Jesus para todos. Ide, ensinai, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Precisamos preparar essas crianças. E o maior, né, além disso, é fazer com que as pessoas busquem o seu próprio chamado, a sua própria missão, né? E isso é maravilhoso, esse processo é muito gostoso. O que nós estamos assim querendo dizer aqui, né? Assim, nós estamos semanalmente aqui, né? Todas as terças-feiras. Falando um pouquinho. Vamos estudar a possibilidade de fazer isso nas quintas também. Mas se vocês acharem importante, se vocês acharem importante, nos deem um feedback. Nos deem um feedback se vocês querem terça e quinta. Nós, assim, a nossa proposta é interagir com você. Então você pode mandar no meu direct, né? Também pode visitar o perfil da Isabel. Isabel com Z Lavor. Você pode visitar o perfil lá. Você pode mandar perguntas. Sim. Né? Nós responderemos essas perguntas. Falar de você, né? Fala dos seus dilemas, né? das suas dificuldades que todos nós temos. Então, esse é o propósito, né? Que a gente possa realmente interagir e crescer, né? E crescermos. Esse é que é o propósito. Né? Mas o que nós estamos falando hoje aqui? Nós estamos falando aqui que toda a educação ela é transformadora. A educação, na perspectiva divina, ela é transformadora. Né? Então, quando o seu ensino, ele não é vão. Aquilo que você investe na vida do seu filho, certamente você vai encontrar um retorno disso daí. Né? E nós precisamos estar atentos, porque se existe um movimento de transformação, existe também um movimento de conformação. Né? O que significa isso, Raul? Significa que ao mesmo tempo que você está trabalhando com os valores de Deus, com os princípios de Deus, e usando isso para fazer com que seu filho seja transformado, existe também um movimento que busca conformar. Né? É esse século, através das diversas mídias, através de diversas mensagens, milhares de mensagens que chegam aos nossos sentidos diariamente através das diversas mídias, atrás de todos esses estímulos existe uma intenção de conformismo, de nos conformar com este mundo. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Não vos conformeis, né? Não tomem a forma deste mundo, mas transformai-vos. É um processo dinâmico, é um processo progressivo que nós precisamos implementar as nossas vidas. Mas a gente sempre termina orando por você, por sua família, e antes disso nós queremos lançar também uma ação. Qual é a ação? Né? E a minha pergunta fica aqui: qual é o lugar que a palavra de Deus ocupa dentro do seu lar? Qual é o lugar que a palavra de Deus ocupa na sua vida? Não é você, o apóstolo Paulo está dizendo, renove a sua mente, né? Para que você seja transformado.
E ele fala que esse é um sacrifício vivo. O que significa? Significa que ele está fazendo um contraste com o Velho Testamento, onde eles traziam animais mortos e ofereciam a Deus. Animais mortos. E ele está falando assim, agora o sacrifício é outro, meu amigo. O sacrifício agora é vivo. É a nossa vida no altar de Deus a cada dia. A nossa mente pensando nas coisas de Deus, nos alimentando das verdades de Deus, deixando que o Espírito Santo faça a sua obra dentro de nós. E eu garanto a você, querido papai e mamãe, que essa obra será extensiva à sua família. Amém. Que é quando Deus mover dentro de você, Amém. Ele vai mover dentro da sua família, vai mover dentro do coração do seu pequeno, do seu filho, seja ele adolescente, seja ele adulto. Tudo começa aqui dentro. Jesus falou, o reino de Deus está dentro de nós. E quando Ele ocupa o seu espaço dentro de nós, Ele certamente vai alcançar todos ao nosso redor. Isso é o princípio. Então, nós não podemos nos conformar. E aqui eu deixo o desafio para que você abrace a palavra de Deus na sua casa, para que você leia diariamente a palavra de Deus, para que você leve seu filho, conte histórias para o seu filho, para que você compartilhe com ele os princípios, os valores de Deus. Faça isso, sistematicamente, pacientemente, porque o processo educativo, a educação é um processo. Ela não é algo que vem pronto, não é algo que você semeia com muita paciência, e com muita perseverança você vai colher. Eu creio nisso. Vamos orar, amor? Vamos orar. Querido Deus, nós queremos agora colocar diante de Ti essas famílias que estão aqui, que passarão por essa live. Nós pedimos, Senhor, que a Tua graça toque nessa família, que a Tua palavra toque nessa casa, Senhor, no coração dessa pessoa, no coração desse papai, dessa mamãe, no coração desse jovem. Toque, Senhor, toque, Pai, que essa mensagem possa realmente ser transformadora na vida de quem ouve. É o que nós pedimos, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de pedir que você compartilhasse essa live com mais pessoas, Pegue esse aviãozinho, Você também pode, vocês podem se inscrever, Estar lá nos seguindo. Nós temos conteúdos, tanto no Raul quanto no Isabel Lavor. Nós temos muito conteúdo. E compartilhe essa live, porque com certeza tem alguém que vai estar precisando ouvir essa palavra, tá bom? Deus Amém. abençoe. Um beijo grande no seu coração. Tenha uma excelente semana. Amém. Tá bom? Deus abençoe. Faça uma excelente semana. Deus abençoe sua família também, queridos. Um grande abraço. Tá bom.